Olá, meu nome é Gabriel Floriana, eu sou aluno do 10º período do curso de Direito no IGB de Barra do Piraí e eu sou monitor da matéria de Direito Civil 1, matéria do atual 4º período aqui na nossa grade. É uma matéria em que a gente conversa sobre o direito das obrigações, tá? Nessa primeira aula de monitoria, a gente vai tratar de conceitos introdutórios das obrigações, a gente vai falar de quem são as partes, no caso os credores e os devedores, a gente vai falar dos elementos que integram essa relação obrigacional, inclusive o objeto. Vamos tratar dos principais aspectos relacionados a esses conceitos introdutórios da matéria. Inicialmente, a gente precisa dizer que o direito das obrigações ele vai introduzir aqui duas figuras que a gente já conhece muito, que são a do credor e do devedor. São figuras que a gente consegue pensar bem em uma situação de compra e venda, por exemplo, em que uma pessoa ela tem a obrigação de pagar, né? Enquanto isso a outra tem a obrigação de receber esse valor por uma prestação que ela também cumpre, que é a de entrega do imóvel. Nesse determinado ponto de vista, a gente consegue entender que tanto o credor quanto o devedor, essas duas partes que compõem, em algum momento elas vão trocar ali de lugar. Porque em relação ao objeto, quanto ao valor desse negócio, por exemplo, o devedor da casa será o credor do pagamento em dinheiro. Enquanto isso, o credor da casa, que é o objeto ali do contrato, um desses objetos, ele será devedor no sentido de dever passar o imóvel para a outra parte. Aqui a gente consegue entender então que a estrutura da relação obrigacional envolve as partes, credores e devedores, então serão no mínimo duas partes, além de um objeto que vai fazer o vínculo entre todos os envolvidos nessa situação. Do não cumprimento dessa obrigação decorre a inadimplência. Inadimplência também é um elemento desse instituto que tem que ser dada muita atenção, né? A inadimplência, às vezes, quando a gente conversa sobre isso, quando a gente ouve essa palavra, a gente já logo pensa em dinheiro, inadimplência de pagamento em dinheiro. Só que, na verdade, todo aquele que não cumpre com a sua obrigação, seja ela qual for, de pagar, de dar coisa, de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa, nós vamos ver nas próximas aulas esses tipos de obrigações. Qualquer pessoa que não cumpra essa sua obrigação, ela está inadimplente com a outra. Então, a inadimplência ela não está restrita ao dinheiro, e sim ao não cumprimento de alguma obrigação que foi pactuada entre as partes daquela relação obrigacional. Também, ainda nessa introdução sobre o direito das obrigações, é interessante a gente ter em mente o seguinte: o objetivo desse cumprimento é a satisfação dos interesses do credor. Então, dadas as circunstâncias, apresentado o caso, a gente consegue ver que ali o credor de uma das obrigações ele não está satisfeito, não foi cumprida aquela obrigação que ele esperava, esse credor ele tem direito a acessar a essa obrigação, a cobrar a obrigação pela outra parte, a realização pela outra parte. Esse tema ele é tratado pelo Código Civil entre os artigos 233 e 420, e ele tem algumas características bacanas para a gente apresentar aqui. Primeiro é a determinabilidade das partes. Aqui o foco ele está nas partes, nos sujeitos dessa relação. São os sujeitos dessa relação quem tem que cumprir com aquilo que é prometido. Então, para que esses sujeitos eles possam vir a ser cobrados, caso não haja o cumprimento voluntário, é preciso que as partes sejam determinadas, individualizadas, tá? O objeto dessa relação, ao torno do qual as partes estão girando ali, vão funcionar, esse objeto ele tem que ter também um valor patrimonial. Por quê? Em caso de ocorrência de dano em relação a alguma das partes, essas partes elas precisam ao menos ter noção do valor que aquele bem, que aquela obrigação tinha para que possa ser cobrado da outra, quando vier a ser necessário. A respeito do objeto, é importante destacar que esse objeto ele não precisa ser necessariamente uma coisa, um produto, um bem imóvel ou um bem móvel.
Ele não precisa ser isso. Essa ideia que a gente tem de objeto, uma coisa palpável, uma coisa concreta, não necessariamente será assim. O objeto de uma relação de obrigação, ele pode ser também uma prestação de serviço, por exemplo. Vamos pensar num contrato de prestação de serviços de construção, né, com um pedreiro, ou então um contrato de prestação de serviços de limpeza ou de educação. Não se trata de um bem, não se trata de um produto, e sim de um serviço, uma prestação. De todas as formas, a gente está falando de direito das obrigações, a gente está falando de cumprimento de obrigações, e não havendo a prestação desse serviço que se espera, haverá inadimplência. Agora, para que a gente consiga falar com propriedade sobre uma relação obrigacional, nós precisamos nos atentar a alguns elementos que fazem parte dessa estrutura, tá? Dentre esses elementos, nós temos sujeitos que precisam ser capazes, de acordo com o Código Civil, tá? Precisam ser civilmente capazes. Essas regras, elas são tratadas durante o terceiro período na matéria introdutória ao direito privado. Então, além de partes capazes, partes determinadas, nós já falamos sobre a importância da determinabilidade dos sujeitos envolvidos nessa situação, nessa relação obrigacional. Então, partes capazes e determinadas. Objeto, o objeto ele será lícito, um objeto que é aceito pela lei e não vedado. Não só pela lei, como pelos objeto. Temos que ter objeto que será lícito, ou seja, um objeto que ele é aceito pela lei e não vedado. E não só a lei, mas pela sociedade, pela jurisprudência, um objeto que não é considerado ilícito. Esse objeto, além de lícito, ele precisa ser possível, ou seja, a natureza desse objeto da relação jurídica, ela tem que permitir a sua execução e o seu cumprimento. Um objeto impossível que a gente poderia citar seria um terreno na Lua. É impossível, ainda que o terreno seja determinado e determinável, que são outras características, outros elementos necessários aqui na discussão do objeto, que é parte da obrigação, ele precisa ser possível, ele precisa ser passível de execução. Um terreno na Lua não é. Então, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e aí a gente vai entrar logo em uma discussão a respeito da obrigação de dar coisa certa ou incerta, e aí nós vamos voltar nessa situação de objeto determinado ou determinável. E além disso, um objeto que tenha um caráter patrimonial, o valor, do que também nós já falamos. Todas essas características são relacionadas ao objeto. Além disso, para restar configurada a relação obrigacional, é necessário haver um vínculo entre as partes. Então, um vínculo entre o credor e o devedor, que são as partes da relação obrigacional, com o objeto, que faz parte dessa estrutura. Além disso, outros elementos que a gente tem, que estão mais relacionados com a ideia de adimplemento, são do débito e da responsabilidade patrimonial. Débito se trata do quadro que se apresenta em que um deve ao outro. No caso, o devedor deve ao credor. E ele tem ciência disso. Esse é um débito que ele é determinado pela relação obrigacional, né? Ele vai ser determinado também de acordo com o contrato que tiver celebrado entre as partes ou a própria lei. Então, esse débito ele se apresenta. E aí a responsabilidade patrimonial, ela vai garantir que esse credor, que ele consiga satisfazer os seus interesses. Não é uma mera garantia, não é uma mera garantia dada ao credor, como um fiador, por exemplo, mas uma forma de assegurá-lo que, de qualquer forma, ele vai ter garantido o seu direito ao acesso, o seu acesso ao cumprimento da obrigação estabelecida e pactuada entre as partes. Essa matéria dá ensejo à matéria de responsabilidade civil. A gente tem que, quando uma pessoa ela sofre algum dano causado por ato ou omissão de outrem, nasce para essa pessoa o direito de ter indenizado, de ter ressarcido, compensado o dano causado. Aqui, em uma relação obrigacional, a gente fala já da responsabilidade civil, no sentido de que, quando uma das partes não cumpre, uma das partes está inadimplente com a outra em relação à sua obrigação,
E enquanto isso, essa outra parte, que é a credora, o dever dela, a obrigação dela já foi cumprida, ela se encontra ali em prejuízo. Se a gente tem, por exemplo, um contrato de compra e venda em que o vendedor ele recebeu já do credor ali da obrigação, ele já recebeu o pagamento pelo produto, mas esse vendedor não enviou o produto, não realizou a entrega do produto, lembrando que a entrega, a tradição, é o que muitas vezes, dependendo da obrigação, é o que vai caracterizar a sua execução. Então, esse vendedor ele não entrega, ele não faz a entrega do objeto para o credor que já pagou, a gente tem aqui um prejuízo material. Esse credor do objeto ele já realizou o pagamento, mas não houve a contraprestação, não houve a execução do cumprimento da obrigação por uma das partes. Nesse sentido, a gente tem o inadimplemento. E essa pessoa que pagou, esse credor da obrigação, ele não vai ficar no prejuízo. A gente tem, então, essa responsabilidade patrimonial, essa responsabilidade civil, garantindo que ele terá que ser ressarcido pelos danos que vieram a ser sofrido decorrentes do inadimplemento do outro. É isso, até a próxima aula. Muito obrigado.